Olá pessoal do terceiro ano e do EJA ciclo 6. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de física e vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre a eletricidade, especificamente sobre o conceito de corrente elétrica, dando continuidade à nossa aula anterior. Então vamos aprofundar mais um pouco sobre esse conceito de corrente elétrica e aprender a calcular a intensidade média da corrente elétrica que passa em um condutor. Então nos acompanhe até o final e depois responda o questionário que enviarei para vocês pelo grupo do WhatsApp e no aplicativo Google Sala de Aula. Então boa aula para todos. A corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial elétrico, que a gente também pode chamar de tensão elétrica. Então, quando eu submeto um circuito elétrico a uma tensão elétrica, ou também chamado de DDP, diferença de potencial elétrico, nesse exemplo aqui eu tenho uma pilha com um polo positivo e polo negativo. Então, ao acionar aqui um circuito elétrico, nós vamos verificar o efeito da corrente elétrica, que seria o movimento ordenado dos elétrons devido a essa diferença de potencial elétrico, provocada aqui pela bateria. De forma geral, as baterias, são chamadas de gerador elétrico. Então, gerador elétrico é todo equipamento que consegue transformar outra forma de energia em energia elétrica. Então nós temos aqui diversos exemplos, desde uma pilha, uma pequena pilha, a baterias de notebook, baterias de celular, bateria de carro, essas pilhas de relógio e equipamentos eletrônicos. Então tudo isso são geradores elétricos. Então aqui são exemplos de geradores elétricos de corrente contínua, que é uma corrente constante e de fluxo contínuo. Então, de um lado nós temos o gerador elétrico, que é aquele dispositivo que vai transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia. Do outro, nós vamos também ter o equipamento que vai receber aquela energia elétrica e transformá-la em outra modalidade de energia. Então, esse equipamento nós chamamos de receptor elétrico. Então, aqui nós temos alguns exemplos, desde grandes motores, até pequenos equipamentos ou eletrodomésticos. Temos aqui um liquidificador, um secador de cabelo, uma sanduicheira elétrica. Então nós observamos que esses equipamentos recebem energia elétrica e transformam em outro tipo de energia elétrica. Então nós temos dentro de um circuito elétrico o gerador, aquele que vai fornecer energia elétrica, e o receptor, aquele que vai consumir energia elétrica. Podemos representar esses dispositivos em um circuito elétrico utilizando uma representação simbólica. Então aqui desse lado esquerdo nós temos a representação de um gerador. Então o gerador ele é representado por esses dois traços paralelos, um maior e um menor. Então o maior nós vamos dizer que é o polo positivo e o tracinho menor será o polo negativo. Então todo gerador ele vai fornecer uma determinada diferença de potencial, que a gente vai chamar de V. Então temos o polo positivo e o polo negativo. Então um exemplo aqui seria a representação da nossa pilha. E o receptor elétrico vai ter uma representação também. Então aqui é um exemplo de uma representação simbólica de uma lâmpada. Então, se eu tenho um circuito elétrico contendo uma lâmpada, essa lâmpada será representada através desse símbolo aqui. E aqui eu tenho um circuito elétrico contendo um gerador elétrico, no nosso caso aqui uma pilha, e uma lâmpada. Então, aqui seria uma representação de desenho, um desenho representativo de um circuito elétrico. E aqui eu tenho uma representação através de símbolos. Então aqui temos a nossa fonte que vai fornecer a diferença de potencial, que vai fornecer uma tensão aqui, V.
E aqui nós temos a nossa lâmpada, representada de maneira simbólica. E nessa situação, o circuito vai fornecer uma corrente elétrica, polo positivo e polo negativo, e o sentido convencional dessa corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. E a intensidade de corrente elétrica nós vamos representar pela letra I. Então aqui é um circuito elétrico simples. Em alguns circuitos nós utilizamos outros dispositivos. Dispositivos para manobra, que seriam interruptores, para você ligar e desligar. Podemos também utilizar dispositivos de proteção, disjuntores, fusíveis. E também temos os dispositivos de controle ou medição. Em alguns circuitos, esses dispositivos já são inseridos dentro desse circuito. Em outros, nós podemos utilizar um equipamento externo para fazer a aferição de algumas grandezas físicas relacionadas à eletricidade. Então, esse equipamento que está aqui nessa imagem, nós chamamos ele de multímetro. O multímetro ele serve para medir algumas grandezas. Nesse nosso exemplo aqui, nós podemos medir a tensão elétrica, que está aqui representado nesse lado. Nós podemos medir a corrente elétrica, que está aqui. Nós podemos medir tanto a tensão elétrica contínua como alternada, a corrente elétrica, e também podemos medir o valor da resistência, que nós vamos ainda estudar isso na próxima aula. Então, dentro do multímetro eu tenho 3 dispositivos. Eu tenho o amperímetro, que serve para medir a corrente elétrica, amperímetro. Temos também o voltímetro, que serve para medir a tensão elétrica. E temos o outro que nós vamos ver na próxima aula, que é o ohmímetro, que serve para medir a resistência elétrica. Então, esse equipamento chamamos de multímetro. Você encontra ele fácil nessas casas de importado, num preço bem baratinho. E é interessante a gente ter um desse em casa para a gente for numa necessidade de medir a tensão elétrica da tomada, verificar se o aterramento da tomada está bem feito. Então nós podemos utilizar esse equipamento aqui. Se vocês tiverem interesse de aprender a usar esse equipamento, vocês deixem um comentário no vídeo do YouTube pedindo para que eu mostre esse equipamento aqui na prática e dê algumas dicas e sugestões de como utilizar. Mas não é o foco agora da nossa aula. Nosso foco é, como eu disse no início, a gente aprender a calcular, a intensidade de corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela é representada pelo movimento ordenado dos elétrons. E ela vai ser determinada pela quantidade de carga que atravessa uma secção do condutor em uma unidade de tempo. Então observe aqui que eu tenho uma secção cortando o condutor e eu vou medir quanto de carga passa nessa secção por unidade de tempo. Então a intensidade de corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de carga elétrica que passa em um condutor. E esse fluxo nós vamos calcular considerando 3 grandezas. A primeira delas é a quantidade de carga elétrica, ΔQ. A segunda é o tempo. E a terceira é exatamente o que nós vamos calcular, a intensidade de corrente. E como é que nós fazemos esse cálculo? Cada grandeza dessa ela é determinada por uma unidade de medida. Então nós utilizamos uma unidade de medida para representar cada grandeza dessa. Então a carga elétrica vai ser o Coulomb, representado pela letra C. O tempo será medido em segundos, representado pela letra S minúscula. E a corrente elétrica será representada pela letra A maiúscula, chamado de ampere. Então as unidades de medida que envolve a corrente elétrica, o Coulomb, segundo e o ampere. A intensidade de corrente elétrica ela é definida como sendo a razão entre a quantidade de carga que atravessa a secção de um condutor
por unidade de tempo. Então nós temos aqui a quantidade de carga, que é dada em coulombs, e o tempo que essa quantidade de carga vai passar. Então temos aqui a carga elétrica e aqui nós temos o tempo. Então nós vamos aprender a utilizar essa fórmula daqui para calcular a intensidade média da corrente elétrica como sendo a carga, a quantidade de carga por unidade de tempo. Nós vamos ver apenas 3 exemplos. O primeiro exemplo é esse aqui, é um exercício. Durante 2 segundos são transportados 0,5 coulombs de carga em um corpo condutor. Então, determina a corrente elétrica formada nesse corpo. Então, nós queremos calcular a corrente elétrica. Então, nós temos aqui o tempo fornecido na questão, ΔT, igual a 2 segundos. Aqui desse vírgula zero a gente pode tirar. A quantidade de carga, ΔQ, igual a 0,5 coulombs. E nós queremos calcular a intensidade de corrente elétrica que vai passar nesse condutor. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos usar a definição. É a quantidade de carga dividido pelo tempo. Colocando aqui a quantidade de carga 0,5 coulombs e o tempo 2 segundos. Observe que está tudo no Sistema Internacional de Medidas. Dividindo 0,5 por 2, nós vamos encontrar uma corrente igual a 0,25. A unidade da corrente é o ampere. Então nós temos aqui a corrente elétrica igual a 0,25 amperes. Então aí é um exemplo de aplicação da definição da intensidade de corrente. Esse outro exemplo, nós vamos trabalhar um pouco mais. Vamos ver aqui por quê. Então, temos aqui, determina a intensidade de corrente elétrica. A mesma questão anterior, né? Queremos calcular a intensidade de corrente elétrica, o I. A intensidade de corrente elétrica percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, então aqui nós temos o tempo, ΔT, 2 segundos. Esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons. Então nós temos aqui, 4 vezes 10 a 20 elétrons é o número de elétrons que esse condutor foi atravessado. 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E nós queremos agora calcular a intensidade de corrente elétrica que passou por esse condutor. Como é que vamos fazer isso? Pela definição, a corrente é ΔQ sobre ΔT, é a carga dividida pelo tempo. Mas nessa questão, nós estamos observando aqui que não temos a carga. Então, primeiro nós vamos ter que encontrar a carga. Esta carga, nós vimos em aulas anteriores, ela é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A carga elementar é a carga de referência do elétron e do próton. Então, a menor carga, que é a carga do elétron e do próton, que está sendo fornecida aqui. Eu coloquei aqui como destaque, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui é o valor da carga elementar. Então, nós vamos pegar o número de elétrons, 4 vezes 10 a 20, e multiplicar pela carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, multiplicando o 4 vezes 1,6, nós vamos encontrar aqui o valor de 6,4.
Aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 10, e somar os expoentes, fazendo um jogo de sinal. 20 mais menos 19 vai dar 20 menos 19, 1. 6,4 vezes 10 elevado a 1 é 6,4 vezes 10, que dá 64 coulombs. Então aqui é o nosso ΔQ. Agora nós podemos vir calcular a corrente elétrica. Então a corrente elétrica aí será igual a ΔQ dividido pelo ΔT, que é o tempo. Então nós vamos ter aqui 64 dividido pelo tempo, que é 2 segundos. Então nós vamos encontrar a corrente igual a 32 amperes. Essa questão aqui foi necessário antes a gente encontrar a carga elétrica, porque não foi fornecida na questão, diferente da anterior. Vamos ver mais um exemplo. Então, nesse terceiro exemplo, nós vamos ter aqui uma corrente elétrica de 0,15 amperes. Ela é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, nós queremos agora saber quanto de carga atravessou esse fio durante esse tempo. Então, nós temos aqui a corrente elétrica, que é igual a 0,15. Nós temos o tempo, ΔT, que é igual a 2 minutos. E queremos calcular o ΔQ, que é a quantidade de carga que atravessou o condutor. A definição que nós vimos da corrente elétrica é I igual a ΔQ dividido por ΔT. Como eu quero calcular a carga, aí eu vou passar o tempo que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Nós vamos encontrar aqui ΔQ será a corrente elétrica vezes o tempo. Então, para calcular o ΔQ, eu vou multiplicar a corrente vezes o tempo. Mas eu tenho que prestar atenção no sistema de unidades. O tempo aqui está em minutos. Então, antes eu tenho que transformar isso para segundos. 2 minutos equivale a 120 segundos, porque cada minuto representa 60 segundos. Multiplicando 60 vezes 2, temos 120 segundos. Então, agora podemos calcular a quantidade de carga, ΔQ, que vai ser a corrente elétrica 0,15 vezes o tempo, 120 segundos. Multiplicando um pelo outro, nós vamos encontrar o valor de 18 coulombs. Então, a quantidade de carga que atravessou esse condutor foi de 18 coulombs. Então, a aula de hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar comentário aqui no YouTube ou lá no Classroom ou também no WhatsApp. De uma forma ou de outra, eu vou responder a vocês. Não esqueça de curtir e seguir o nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau.